Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português com a tia Kátia. Para começar, a aula de hoje é sobre o gênero textual conto, que já foi mencionado no capítulo 17, então é uma continuação, tá? O conto de hoje, o conto em estudo é de mistério. Vamos saber mais um pouco sobre ele? Em geral, começa com um clima tenso, com um personagem envolvido em uma trama cheia de dúvidas e precisando agir até chegar a um desfecho. A aula passada, a tia falou que desfecho é um final. Vamos continuar? Para relembrar, o conto é uma narrativa curta, que em sua origem ela era transmitida de boca em boca, era oralmente, era contada. Hoje, os contos podem ser escritos ou continuam orais, né? O conto acarreta outras características, como, tia, como poucos personagens e poucas ações. Vamos continuar falando um pouco desse conto. Para aprender, a estrutura escrita do conto é apresentada em 4 partes. A primeira parte é a apresentação da situação, quer dizer, do assunto, do tema apresentado, tá? A segunda é o conflito da história e a terceira é como os personagens vão solucionar, né, o problema. Temos a quarta parte, que é chamado de desfecho, que é o final. Não esquecendo que toda história ela tem começo, meio e fim. Observe elementos da narrativa do conto. A tia está fazendo uma lembrança. Os elementos da narrativa, ela está dividida em narrador. Se o narrador ele participa da história, se ele conta e ele faz parte da história, ele é chamado de narrador personagem. Mas olha, se ele só conta o que ele viu, o que ele sabe, ele é chamado de narrador observador. O lugar que, quando a gente faz uma pergunta, onde se passa a história, que é o lugar, é onde acontece a história. O tempo da narração é a duração da história. Por exemplo, numa tarde chuvosa. Então, olha, quando aconteceu a história? Numa tarde chuvosa. Vamos falar um pouquinho dos personagens? Por exemplo, o personagem, né, o personagem principal, ele é chamado de protagonista, é aquele que resolve todos os assuntos. E se na história houver um vilão, chamamos de antagonista. Não podemos esquecer do enredo, que são a sequência de acontecimentos numa história, são as ações dos personagens numa história. Vamos treinar? A tia preparou 2 textos para vocês. Esse faremos juntos e o outro vocês farão sozinhos. A pousada abandonada. Era época de primavera. Thaís, Tainara e Larissa haviam combinado um fim de semana juntos. Elas iam para um hotel, mas no caminho avistaram uma pousada. Thaís já estava cansada de tanto dirigir. Foi então que decidiram passar a noite numa pousada. Quando entraram lá, ficaram arrepiadas, pois a vista era assustadora. Mesmo assim, continuaram com a ideia de ficar lá. Quando tudo já estava arrumado e elas já estavam deitadas, uma senhora com roupas escuras e com o rosto pálido bateu na porta
desesperada. Ela disse que era para as meninas saírem dali o mais rápido possível, pois todos que haviam visitado aquela pousada morreram. Olha só, ficou uma reticências. Isso quer dizer que tem o quê? A história não termina. Só foi um pedacinho da história que a tia colocou para vocês, tá? Então, olha só. Trabalhando o texto, né? Quem são os personagens da história? Thaís, Tainara e Larissa. Quando se passa a história? Na primavera. Onde provavelmente se passa a história? O que vocês acham? Numa pousada. Como é chamado o narrador dessa história? Observador. Ele conta a história da Thaís, da Tainara e Larissa. Como é classificado esse tipo de texto? Texto de mistério. Agora com vocês. Vocês vão ler esse texto, esse fragmento, porque não é o texto todo. Estão vendo as reticências? Porque tem, né? Continua o texto, tem o final. E a tia quer que vocês respondam essas perguntas no caderno, que eu vou mandar a resposta para vocês. Espero que vocês tenham gostado da revisão da aula sobre conto. Um beijo, até a próxima aula.